Bom, boa tarde a todos. Estamos mais uma vez reunidos aqui na Fraternidade Rosa Cruz de Campinas. Hoje é dia 13 de julho, iremos dar sequência aos estudos do conceito Rosa Cruz do Cosmos. Nós estamos estudando o capítulo 14, a análise oculta do Gênesis, por Max Rendel, e a parte desse capítulo onde nós vamos estudar hoje Jeová e sua missão, dando continuidade aí ao domingo passado, né? A gente começou um termo, não conseguimos terminar, a gente termina nessa reunião. Então, para elevar aí o ambiente, para a gente ter uma assimilação de tudo que a gente vai conversar aqui agora, a gente vai começar aí com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Então, antes de a gente passar para a leitura, mais uma vez, né, a gente vai estudar 3 termos hoje, que eles aparecem no texto, tá? Então, o primeiro deles é quais são os papéis de Jeová, né, até a vinda do Cristo, na sua evolução, e qual é o papel dele até agora, né? O segundo termo também, os seres degenerados e malignos que existem na lua da terra. E o terceiro e último, as tribos perdidas para a Fraternidade Rosa Cruz, né, quem são e como se originaram. Então a gente vai começar aí com a leitura do texto. Jeová e sua missão. Tem havido muitas discussões eruditas a respeito da autoria e principalmente da discrepância entre a história da criação, dada no primeiro capítulo, e o que se diz no 4º versículo do 2º capítulo. Afirma-se que as duas descrições foram escritas por diferentes pessoas, porque o ser ou seres aos quais os tradutores deram o nome de Deus, no 1º e 2º capítulos da versão inglesa, denomina-se Elohim, no 1º capítulo, e Jeová, no 2º capítulo do texto hebraico. Argumenta-se a esse respeito que o mesmo narrador não teria nomeado Deus de duas maneiras diferentes. Realmente, se quisesse referir-se ao mesmo Deus em ambos os casos, não o teria feito, mas o autor não era monoteísta. Sabia alguma coisa mais para pensar em Deus como um simples ser humano, superior que tivesse o céu como trono e a terra como escabelo. Quando escreveu de Jeová, reportava-se ao líder a quem estava a cargo desse trabalho particular da criação que se descreve. Jeová era e é um dos Elohim, é o líder dos anjos, a humanidade do período lunar e é o regente da lua atual. Remetemos o leitor ao diagrama 14 para compreender facilmente a posição e natureza de Jeová. Dirige os anjos e, como regente da lua, ele tem a seu cargo os seres degenerados e malignos que nela existem. Com ele estão também alguns arcanjos que constituíram a humanidade do período solar. Estes são chamados espíritos de raça. O trabalho a cargo de Jeová é a construção de corpos ou formas concretas por meio das forças lunares cristalizantes e endurecedoras. Portanto, ele é o dador de criança, e os anjos são seus mensageiros nesta obra. Os fisiólogos sabem muito bem que a lua está relacionada com a gestação. Observam que dirige e governa os períodos de vida intrauterina e outras funções fisiológicas. Sabe-se que os arcanjos, como espíritos e líderes de uma raça, lutam a favor ou contra algum povo, conforme as exigências da evolução dessa raça requererem. Agora voltarei a lutar com o príncipe da Pérsia, e quando eu for, vejo que o príncipe da Grécia virá. O arcanjo Miguel é o espírito da raça judia. Jeová não é o Deus dos judeus somente.
é também o autor de todas as religiões de raça que conduzem ao cristianismo. É certo que tomou um interesse especial pelos progenitores dos atuais judeus degenerados, os semitas originais, a semente de raça para 7 raças da época ária. Jeová cuida especialmente de qualquer semente de raça, na qual inculca as faculdades embrionárias da humanidade de uma nova época. Por essa razão, esteve muito relacionado com os semitas originais, seu povo eleito, o escolhido para ser a semente de uma nova raça, a que devia dar a terra prometida, não a simples e insignificante Palestina, mas sim toda a terra, tal como é atualmente. Ele não os guiou fora do Egito. Essa história, que posteriormente se originou entre os descendentes dos semitas originais, é um relato confuso da jornada para leste, através das inundações e desastres que acabaram com a submergida Atlântida, até chegarem ao deserto de Gobi, na Ásia Central. Ali esperaram os cabalísticos 40 anos, antes de entrar na Terra Prometida. A dupla e peculiar significado nessa palavra prometida. Chamou-se Terra Prometida porque, não existindo naquele tempo terra apropriada para ser ocupada pelos seres humanos, o povo eleito foi levado ao deserto. Como parte da terra estava submersa pelas inundações e outras partes deslocadas e modificadas pelas erupções vulcânicas, foi necessário esperar um período até que a nova terra estivesse em condições de converter-se em possessão da raça ária. Os semitas originais foram isolados e proibidos de se casarem com outras tribos ou povos, mas como um povo teimoso e obstinado que se guiava quase exclusivamente pelo desejo e pela astúcia, desobedeceu à ordem. Sua Bíblia fala que os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, os compatriotas de grau inferior da Atlântida. Foram expulsos por terem frustrado os desígnios de Jeová, e o fruto de tais cruzamentos se tornou inútil como semente de nova raça. Os nascidos desses cruzamentos, que agora falam de tribos perdidas, foram os progenitores dos judeus dos tempos atuais. Sabem que alguns dos componentes do núcleo original os abandonaram e foram para outra parte, mas desconhece que foram esses precisamente os que ficaram fiéis. A história das 10 tribos perdidas é uma fábula. A maioria delas pereceu, mas os fiéis sobreviveram. Desse remanescente fiel descendem as atuais raças árias. A ciência oculta concorda com a opinião que diz ser isso mera mutilação das escrituras originais da Bíblia. Assevera-se que muitas partes delas são completas invenções, mas não se faz a menor tentativa de provar, como conjunto, a autenticidade do livro sagrado, na forma em que atualmente o possuímos. Nosso esforço atual é uma simples tentativa para exumar alguns pedaços da verdade oculta e extraí-los dessa massa de mal-entendidos e interpretações incorretas em que foram enterrados pelos diversos tradutores e revisores. Bom, então, seguindo, né, a gente vai falar um pouquinho, fiz um breve resuminho dessa primeira parte que a gente fez e eu vou terminar ela, que faltou algumas telinhas para terminar, do ano de semana passada. Então, semana passada a gente estudou essas 5 telas aqui, as quais pra gente entender aí o papel de Jeová, né, em nosso esquema de evolução, desde que esse grande ser se elevou e ajudou a humanidade, né, executando diversos trabalhos junto com os arcanjos,
e as outras hierarquias até hoje. Tá? Então assim faremos um retrospecto, elencando os principais trabalhos, condições do período que ajudaram o ser humano a evoluir. Quando iniciamos nossa peregrinação nesse esquema de evolução, desde o período de Saturno até o período terrestre, fomos adquirindo os germes de corpos e trabalhando na construção dos mesmos até atingirmos nosso objetivo, que era dominar a região química do mundo físico e unir o eu inferior com o eu superior, ou seja, né, manifestar nosso ego, né, manifestação do ego e dos seus corpos até a consciência de vigília na região química do mundo físico, e assim, consequentemente, adquirir experiência e continuar a nossa peregrinação e volta para o nosso Criador, que é o nosso esquema de evolução, que a gente estuda em diversos domingos, né? Então, como a gente viu lá, a gente está na terceira revolução e meia, né? No diagrama a gente está no período terrestre, na época área, na era de peixes. Nós vimos isso também. Então, Jeová, que era um anjo, conseguiu atingir a sua elevação, que não foi no período terrestre, foi no período lunar, que é um período que antecede ao nosso período terrestre. Aprendeu tudo o que tinha que aprender desse esquema de evolução, né? Até o período de Vulcano, e desde então desempenhou diversos papéis aí a serviço do ser humano no período terrestre, que a gente vai ver hoje também um pouquinho. Depois a gente falou dos corpos, dos anjos, né? Quais são a constituição e os corpos e veículos dos anjos. Aí a gente tirou bastante dúvida aqui, foi bem interessante, a gente conseguiu verificar a interligação e até mesmo o papel de cada um deles, e também qual a diferença entre um anjo e o ser mais elevado, que é Jeová, dessa mesma constituição que é a humanidade daquele período. E também de Jeová, no caso dos anjos, e também do Cristo, a gente falou um pouquinho, mas não estudou, e também dos arcanjos. Bom, daí a gente aprofundou um pouquinho mais no período lunar, e a gente parou lá justamente quando eu comecei a falar de Jeová. Então, para a gente compreender um pouquinho mais o papel de Jeová, né, a gente precisa regressar um pouquinho lá do período lunar, né, e entender esse estágio. Então aqui, né, quando a Terra foi arrojada lá do Sol, a humanidade não podia suportar esses tremendos impulsos físicos e espirituais. Apesar de se encontrar a tão grande distância do Sol, o impulso espiritual, né, seria ainda demasiado forte, né, se não fosse enviado primeiramente à Lua, para que Jeová, regente da Lua, empregasse o seu benefício humano. Certo número de arcanjos nesse período, né, que eram os espíritos solares comuns, seguiu com Jeová, como auxiliares, para refletir nesses impulsos espirituais sobre o Sol da humanidade. Aí eu trouxe um pedacinho aqui que fala que o veículo mais inferior dos arcanjos é o corpo de desejo, né? Que a gente viu semana passada também, né? Então o nosso corpo de desejo ele foi obtido lá no período lunar. Nós, como a humanidade do período terrestre, né, que somos nós adquirimos o germe do corpo de desejos no período lunar. Tá? Que daí pode gerar confusão, porque a gente está falando que os anjos lá é a humanidade do período lunar, mas não, né? A gente só está falando que o nosso corpo de desejo, não o corpo de desejo dos anjos, tá? Só para separar um pouquinho aqui. Então, o corpo de desejo foi obtido no período lunar e que tinha Jeová como o iniciado mais elevado. Então, portanto, né, Jeová pode tratar do corpo de desejo do ser humano. A gente viu também que o veículo mais inferior de Jeová é o espírito humano e a sua contraparte, o corpo de desejos. Mas também ele tem o corpo denso, ele tem o corpo vital e o corpo de desejos também, tá? Mas ele utiliza ali como o seu veículo mais denso o corpo de desejo e a contraparte espírito humano. Os arcanjos são seus auxiliares, né? No caso, são auxiliares de Jeová e têm o poder de administrar as forças espirituais do Sol. Então, lembra, os arcanjos são da humanidade do período solar. Trabalham e preparam a humanidade até chegar ao tempo que receba impulsos espirituais diretamente do Sol, sem intervenção da Lua. A gente sabe que para a gente receber esses impulsos espirituais do Sol, a gente recebe através do reflexo da nossa Lua hoje, né? A gente não recebe diretamente. Tá? Então, por isso que essa parte ele fala que trabalhamos para preparar a humanidade, eles trabalham, né, para preparar a humanidade, até que receba os impulsos diretamente do Sol, sem intervenção da Lua. Então, Cristo, que é o mais iniciado do período solar, tem a seu cargo a tarefa de enviar esse impulso.
E Jeová tem ao seu cargo, né, refleti-lo para nós. E ele preparou a terra e a humanidade para a admissão direta de Cristo. Então, por isso que é um papel bem importante aí. Tudo bem até aqui? Aqui deu uma misturada aí, mas semana passada tem um pouquinho mais a explicação do período lunar e tudo mais. Então, ainda continuando, né, sobre Jeová, né? A terra lá, ela foi arrojada do sol, porque a humanidade não podia suportar os tremendos impulsos físicos e espirituais. Lembra, a gente tinha atrasados na mesma onda de vida, naquele período, ao qual foi se criando ambientes, e a Lua foi um desses ambientes, né, que foi arrojado para lá, e a gente foi, e os planetas também foram saindo, cada ambiente foram sendo criados para aquela humanidade evoluir, ou para aqueles seres evoluírem, né, e aí foram criando todos os planetas do nosso sistema solar. Apesar de se encontrar-se tão grande distância do Sol, o impulso espiritual seria ainda demasiado forte, se não fosse enviado primeiramente à Lua, para que Jeová, o regente da Lua, pregasse seu benefício ao ser humano. Então, certo número de arcanjos, que é os espíritos solares comuns, seguiu com Jeová e com os auxiliares para refletir esses impulsos espirituais do Sol para nós, tá? Só que em forma de religiões de raça, né? Religiões de Jeová ou religiões de raça. Então, lembra, foram criando-se as raças e aí foram se trabalhando com elas, e aí uma raça ia evoluindo, conquistava a outra. O Carlos bem explicou isso semana passada também. E aí você vai evoluindo durante as raças. A gente estudou, né? Os 16 caminhos da destruição, todas aquelas raças. Então a gente estudou bastante isso. Tem bastante material para rever lá. O veículo inferior dos arcanjos é o corpo desejo. Nosso corpo desejo foi obtido no período solar, já falei anterior, né? Como o corpo mais denso de Jeová funciona como no espírito humano, é a contraparte desejos, né? Tem por sua quinta essência o corpo de desejos, que é o espírito humano, que é alimentado totalmente pela alma emocional, por tratar do corpo de desejos do humano. Então, aqui é mais um resumo do que eu acabei de falar de novo, né? Seguindo. Agora, mais um pouquinho dos papéis de Jeová, tá? A gente sabe que tem vários exemplos de ciclos e até mesmo de comparativos que a gente consegue fazer dentro da evolução e o papel de Jeová por eles. Então, por exemplo, o ciclo do desenvolvimento fetal, a gente sabe que desde o embrião até a formação do corpo denso, né, no caso do nenê aqui, todos são fases que a gente estudou, né? Lembra? Você estudou uma fase 1, uma fase 2, então você vai gerando essas fases e vai, teoricamente, comparando com a criação do corpo. E aqui o Jeová é o dador das crianças, né? Onde os anjos, os seus mensageiros, e são os anjos mensageiros nessa obra. Os filósofos sabem muito bem que a Lua está relacionada com essa gestação. E observe também que dirige o governo nos períodos da região intrauterina. Outro comparativo aqui que eu trouxe também é que Jeová também é o criador das raças, portanto das línguas. Assim, Deus é o Deus de raça e aparece no Antigo Testamento como Deus. Portanto, das religiões de raça, como as suas leis foram dadas para emancipar o intelecto do desejo. O temor a Deus foi posto como contra os desejos da carne, tendo os seus arcanjos auxiliares como espíritos de raça. Aqui, se vocês lembrarem, né, a gente, até a queda do homem, nós éramos dirigidos, nós gerávamos corpos, os anjos nos auxiliavam a gerar corpos para o desenvolvimento do ser humano. Depois da queda, isso começou a ser gerado pelos humanos, por nós, por seres humanos, em momentos ao qual não eram propícios, então gerou-se dor e sofrimento, né, e doenças. Até então, quando a gente fala em Velho Testamento, Antigo Testamento, né, o Deus é o Deus da lei, né, o Deus que colocou leis e cobrava através da lei, das dores, e por temor, aí gerava temor de nós mesmos a esse Deus de raça. Então esse é o Deus Jeová do Antigo Testamento. Nós temíamos a Deus em função dele nos castigar. O castigo era um ponto ao qual a gente tem várias passagens na Bíblia, lá, principalmente no Velho Testamento, ao qual Deus castigava lá e, teoricamente, por não cumprir, né? Então, Jeová cuida especialmente da semente de raça, na qual inculca
as faculdades embrionárias da humanidade e até mesmo nessa época. Aí aqui nas próximas telas eu trouxe para vocês 3 ajudas ao qual Jeová nos proporcionou. Tá, a primeira ajuda aqui, a primeira tela aqui, nós vamos falar das dispensações jeovísticas, que é o temor a Deus. Então nós fomos impelidos a temer a Deus para o nosso próprio bem, né, espiritual. Nos foram dadas religiões como base do látego do temor. Ou seja, temíamos a Deus, então eu me apegava àquela raça, àquela religião, ao qual Jeová é o guia de todas elas, tá? Independente de qual era. Depois, nós tivemos a segunda dispensação, que é o sacrifício e obediência. Então, aqui da parte dos nossos... aqui nós tínhamos que se dar parte dos nossos melhores bens, lembra? Você sacrificava o seu melhor bem para ter conversar com Jeová, no caso, né? Alguns que eram líderes e até mesmo os que conseguiam conversar, mas tinha todas as oferendas ao Senhor, né? Então você ia lá e oferecia o seu melhor bem em troca de colheitas, plantações. Então o Deus da chuva, Deus, então fazia algumas coisas assim, mas tudo era Deus de raça. Isso foi conseguido pelo Deus de raça, de tribos, né, que exigia a mais estrita reverência e obediência em sacrifício dos bens. Em troca, a troca era tudo por interesse, né, para falar a verdade. Você sacrificava o seu bem em interesse próprio, não era interesse da sua raça, talvez, máximo, né, porque era mais jeovista. Então, você dava a sua melhor ovelha e recebia um rebanho inteiro. Mas era em seu benefício. Não, em seu benefício. Eu dava a minha melhor para receber um porque até então você não doava nada, né? Na primeira, só temia Deus. Aqui era só físico. Né? Mas era um tratado também de confiança, né? Porque você tinha que ir lá e rasgar o seu primeiro. Né? Você tinha que jogar o seu na ribanceira. Para depois vir, tudo bem que era troca. Mas eu acredito que um grande objetivo era esse, né? Ter essa confiança. Né? Era um belo negócio, né? Eu te dou um pouquinho e como você é rico, você me dá um monte. Se você pensar que se você só tinha um bem, o melhor bem, tinha muitos que não sacrificavam o seu melhor bem. Tinha muitos que sacrificavam. Então, e aquela senhora do tempo que ela deu aquela moedinha que ela tinha. Só. Então. Bom, aí a gente tem as outras 2 dispensações, que elas são crísticas, tá? Inclusive, nós vamos estudar isso à frente também. E, pelo jeito, eu estava vendo lá, sou eu que faço também lá na frente o cristianismo e vai casar, vai dar certo. Então, aqui a gente tem, das 4 dispensações, as 2 são Jeová, são Antigo Testamento e depois Novo Testamento, tá? São crísticas. Então, aqui o cristianismo popular refere-se às práticas religiosas cristãs que se desenvolvem fora das estruturas formais da igreja, muitas vezes misturando elementos de religião tradicional como crenças e costumes locais. Que é o mais conhecido, tá? Popular. Depois tem o cristianismo esotérico, que é uma vertente do cristianismo que concentra nos aspectos mais profundos e misteriosos da fé, muitas vezes acessíveis apenas a um círculo restrito de iniciados. Lembra? Até então tinha uma época ao qual não era permitido todos serem iniciados, né? Era uns ou na verdade era só alguns escolhidos, né? Vamos falar assim. Depois do Cristo você rasgou o véu do templo e todos podem ser iniciados por conta e risco, né? Próprio, vamos falar assim. Ele explora os ensinamentos secretos e práticas espirituais que buscam a compreensão mais íntima de Deus, da natureza e da natureza da realidade, frequentemente contrastando com a interpretação mais comum e pública do cristianismo. Vocês reparem uma coisa interessante, ó. Primeira e segunda é Jeová, terceira e quarta é Cristo. Para quem não sabe, para quem trabalha só com o ensino popular, tudo é Deus. Então, primeiro é Deus, segundo é Deus, terceiro é Deus, quatro é Deus. Auxiliar invisível também é Deus, entendeu? Então, gera uma certa bagunça nesse sentido. O cristianismo
esotérico, pregado pela Flávia da Cruz, ela põe nomes a isso, é o ocultismo, né? Então, a gente quando lê lá o temor a Deus, é Jeová, é Deus Jeová. Lembra, Deus é trino, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Então, Deus Pai, Deus Cristo, Deus Espírito Santo, que é Jeová. Né? Então, é Deus Pai, Deus Cristo e Deus Jeová. Então, é tudo Deus, tá? Só que são deuses em cada atribuições. Então, a atribuição de Jeová na primeira e segunda dispensação é uma atribuição dura, porque ele tem que nos ajudar a dominar o nosso corpo de desejos, que naquela época da primeira e segunda era um corpo de desejos animal. Mais animal do que o animal de hoje, porque é um animal que tem mente. Então você imagina o sufoco de Jeová e os espíritos de raça para nos ajudar a dominar um monstro que nós mesmos criamos, que é o corpo de desejos, contaminando uma mente e tendo todo esse poderio para estragar o que podia estragar na vida, entendeu? Então, lembrando aqui, Carlos, que a gente, nessa época precisou se comer muita carne, lembra? Para endurecer todo o corpo. Porque nós estávamos saindo. Nós estávamos na época Atlante. Desejo, como é que fala? As 3 regiões inferiores, né? E na época Atlante. Isso. Então, quem enfrentou era a época Atlante. Então a gente era uns animais. Uns peixão, certo? Não tinha ossos, tinha só cartilagens, né? Então tudo isso foi o trabalho de Jeová. Então o Jeová é importantíssimo nesse sentido. Um Cristo, por exemplo, falando lá na primeira e segunda, não tinha contato com a gente não tinha nem saber de Cristo. Entendeu? Então, esse primeiro e segundo é duro mesmo, tá? Eu estou tentando passar uma informação que é o seguinte: o Antigo Testamento, ele é duro, ele é muito duro, mas é duro não porque Deus é duro porque nós éramos duros, e nós estamos se formando ainda. Aquele negócio do processo de comer a carne e tomar bebida alcoólica para enrijecer nosso esqueleto, foi uma necessidade que nós tínhamos que fazer, mas não precisávamos enfiar o pé na jaca como nós enfiamos na época, entendeu? Então, Deus tinha que ser muito duro mesmo, tá? Quando chegou no cristianismo popular, na especial, aí virou Deus Filho, Deus Cristo. Aí nós estávamos lá na época ária. O cristianismo popular foi a época ária, lembra disso, nós já estudamos isso, né? Então, a primeira e a segunda dispensação foi na época Atlante e continuou-se até a época ária, no final da era de Ares, certo? Que quando Cristo apareceu. Entendeu? Então, quando vocês leem lá o Antigo Testamento, ele vai até o nascimento de Cristo, né? Mas essas duas dispensações avançam um certo tempo, um certo tanto, tá? Porque onde tem a mistura Cristo e Jeová. Não é tipo assim, Jeová chegou para Cristo e falou: toma que o filho é teu, estou indo embora, entendeu? Não, ele continuou lá no ensino popular, continua até hoje. Tem muitos irmãos e irmãs que são dirigidos hoje, ainda são dirigidos pelo primeiro e segundo. Aquele negócio que falaram aqui, e é verdade, até hoje tem muita gente que se sacrifica. Não sacrifica mais um bem, sacrifica qualquer coisa. Sacrifica, por exemplo, um filho, um homem, andar de cabelo comprido até fazer os 7 anos por causa da promessa que fez. A promessa em si é resquício do primeiro e da segunda. Então esse negócio de Jeová está muito arraigado na gente. A busca do sucesso a qualquer preço, da fama a qualquer preço, é típico de primeiro e segundo. Para depois chegar para Jeová e falar: tá vendo, Jeová, eu consegui, olha o que eu fiz aqui. Isso é jeovístico, isso não é Cristo. Cristo não manda fazer isso. Ao contrário, né? É desinteresse. E ainda fala como Deus, né? Não fala Jeová. Né? Exato, fala como Deus, exatamente. Ai, Deus, eu consegui, ó, eu tenho dinheiro pra caramba, eu tenho poder, eu tenho fama. Esse irmão e irmã, ele é jeovístico, ele não é crístico. Entendeu? Ele não é, ele está se comportando como Jeová. Bíblico que fala sobre obedecer é melhor do que sacrificar, né, Oséias, né? Então já e Jesus cita muito ele lá no Novo Testamento, né? Ele fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Sim, exatamente, porque, veja bem, os profetas, como Isaías, por exemplo, ele sempre foi os precursores de Cristo. Isaías, ele profetizou totalmente a presença do Cristo há 50 mil anos antes. Né? Então, Isaías, Ezequiel, próprio Elias, tem todos os profetas que vocês... Por isso que Maxino fala assim: estude o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele te ajuda a entender o Novo Testamento. E já vai adiantando. Já vai adiantando. Então foi bem lembrado, é isso mesmo, Muni.
Lá atrás já falava, ó, obedecer é melhor que sacrificar. Só que as pessoas continuam sacrificando, até hoje continuam sacrificando. Quando você chega e faz uma promessa de andar de joelho em cima de uma escadaria e tal, você está sendo Jeová. Quando você busca fama, poder, dinheiro, você está sendo Jeová. Você não está sendo crístico, você está sendo Jeová. Ah, mas qual o problema de fazer isso? O problema é que você está atrasado sua evolução. Você não está atrapalhando ninguém, você está atrapalhando você. Isso é importante dizer. Você não está sacaneando com ninguém. Nem com anjo, nem com arcanjo, nem com fulano. Você está sacaneando com você. Mas é bom você saber que você está sacaneando com você. Porque se as coisas não começarem a dar certo na vida, você não vai poder botar culpa no Deus. Ah, mas é porque Deus quis. Ah, porque eu prego na cruz. Ah, é porque... Não, é porque você, no seu livre-arbítrio, está seguindo as diretrizes de Jeová. Então, eu sempre falo isso. Se é assim que você quer, que você tem livre-arbítrio, então seja coerente com você e sincero e se volte para o Antigo Testamento. Isso. Como muitos irmãos e irmãs se voltam ao Antigo Testamento. Nós temos irmãos e irmãs aí de monte aqui, chega a falar assim, olho por olho, dente por dente. Ah, o cara fez com fulano, tomara que arde no fim. Então, seja sincero com você e abrace o Antigo Testamento. Mas não fique nessa ilusão de falar, não, eu sou crístico, e fica lá olhando. Sabe, é que graças a Deus, Deus é muito misericordioso, porque se fosse tudo falar assim, coitado, judiação dessa pessoa, né? Então, é importante isso que o Alan está falando aqui, para a gente saber exatamente a importância de Jeová, que já migramos para o Cristo, mas que a presença de Jeová ainda existe, é constante e muito necessária para muitos irmãos e irmãs. Mas para quem está numa Fraternidade Rosa Cruz, não deve ser necessária mais. Não deveria. Se você está na Fraternidade Rosa Cruz e ainda você tem resquícios jeovísticos, reconsidere a sua posição como estudante da Fraternidade Rosa Cruz, porque você não é estudante. O revide, a vingança, então, é tudo jeovista. Exatamente. Ou seja, o que o Cristo ensinou, não estamos praticando. Aí não tem como um irmão ou irmã desse tipo fazer retrospecção. É ilusão. Ela não consegue. Ele não consegue. É impossível ele fazer. É mesmo. Eu desejei que ele fosse irmão e deu certo. Então. Quem gostaria de fazer perguntas, gente? Pode fazer. Ou colocações. Bom, eu, na primeira e na segunda dispensação jeovística, né? Você tem aí Jeová dando o corpo de desejo ao homem. E nele você, é óbvio que você está dando um corpo de desejo praticamente para um animal, entre aspas, e o check and the balance, os freios e contrapesos disso seria os 10 mandamentos, ou a terceira e a quarta dispensação, que é Cristo, que vem nos resgatar. Se é que o meu entendimento pode ser visto por esse ângulo. Vamos colocar aí a filosofia Rosa Cruz na jogada. Quem nos deu o germe do corpo de desejos foram os senhores da individualidade, que são seres, né, são muito mais elevados do que Jeová. Tá? É uma hierarquia muito mais elevada de Jeová. Então eles deram o germe, eles são especialistas em dar corpo de desejos a ondas de vida que precisam do nosso corpo de desejo. Então ela deu o corpo de desejo lindo, maravilhoso, fantástico, um corpo de desejos supimpa, entendeu? Formado das melhores matérias possíveis. Isso os senhores da individualidade nos deram. Só que, quando foi dado a nós, lembra, nós temos o livre-arbítrio desde quando nós fomos criados, desde o Saturno. Nós já nascemos com o livre-arbítrio, é um talento que Deus nos deu. Ele falou, chegou para o vida humana. Humana, você vai ter uma coisa diferente dos outros, que é livre-arbítrio. Tá? Para o bem e para o mal. Aí, quando nos deram o corpo de desejos, lá na coisa, estava tudo funcionando muito bem. Certinho, o corpo de desejos funcionando, a gente estava lá no Jardim do Éden, todo mundo frufru, não tinha problema nenhum, o corpo de desejos nosso estava funcionando, igualzinho os senhores da individualidade nos deram, certo? Só que chegou uma certa época em que nós tivemos que ganhar a mente. A mente. Então a mente foi nos dada por senhores da mente. E senhores da mente são mais elevados do que os anjos, os arcanjos. E menos do que o individualidade. Calma, senhores da mente. Eles são especialistas em dar mente. Então, esses senhores, quando nos deram uma mente supimpa, uma mente linda, maravilhosa, totalmente abstrata,
ideias e pensamentos, formas funcionando maravilhosamente bem. Aí entrou um tal de ser humano. Cada um de nós aqui. A gente tinha um corpo de desejos muito forte. Para o bem. Para o bem. Certo? Para o bem. Não é para o mal. Para o bem. Quando nós ganhamos a mente, certo? Lembra disso. Antes da queda do homem, nós tínhamos a mente e o corpo de desejos. Como é que nós éramos antes da gente atender à falsa luz de Lúcifer? Como é que a gente era? Nós tínhamos o corpo de desejos, nós tínhamos a mente recém-dada, o corpo de desejos muito forte para o bem. Antes da queda, todos nós éramos santos. Lembra lá das raças Romualdes, inocentes e criadores. Lembra disso? A gente criava formas físicas. Então a gente era criadores, eram maravilhosos, né? Certo? Antes da queda. Então nós chegamos num tempo nessa evolução em que nós tínhamos um corpo de desejos formado só material superior do mundo desejo e uma mente abstrata funcionando como criação, como criador mesmo, usando a força sexual criadora que nós tínhamos, mesmo dividida. Mesmo com a separação de sexo, nós éramos esses seres criadores divinos. Isso. Que é isso que nós temos saudades. Porque nós já fomos assim. Nós temos saudades disso. Que é o anel dos Nibelungos lá, que a gente estuda lá no... Quem faz o curso suplementar de filosofia Rosa Cruz sabe o que eu estou falando. Quem não faz, não sabe. Então é mal fazer. E quem já fez, esqueceu, vai lá e vê. Certo? Então teve um momento na evolução que nós fomos assim. Nós fomos assim. Aí chegou na queda, a gente atendeu uma sugestão. Atendeu uma sugestão. A culpa não é de Espírito Lucífero, a culpa é nossa. Nós atendemos, porque teve muitos de nós que não atendeu. Mas a grande maioria atendeu. E aí que nós fizemos? Nós começamos a alimentar nosso corpo de desejo de material inferior. Paixão, sacanagem, astúcia, tudo que podia fazer para a gente ganhar bastante. Ganhar. Mas não é ganhar só em quilos. É ganhar em outras coisas ruins, negativas. Entendeu? Então, nesse sentido é que veio Jeová. Jeová veio para falar o seguinte, vocês têm o livre-arbítrio para fazer o que vocês quiserem. Só que eu vou ajudar vocês a dominar o corpo de desejos através do látego, através do sofrimento. Porque vocês não estão conseguindo entender através do pensamento, porque a mente é totalmente contaminada pelo corpo de desejos. Então eu tenho que trabalhar no corpo de desejos para que, uma vez dominar o corpo de desejos, a mente comece a delinear e escolher, isso daqui é ruim, isso daqui é bom, isso daqui é ruim, isso daqui é bom. Que aí já estamos na segunda dispensação, entendeu? Então, na realidade, o Edson, tudo aconteceu pelo mau uso que nós fizemos às coisas maravilhosas que foram nos dadas. E tanto Jeová quanto Cristo se sacrificaram para tentar tirar a gente do buraco que ele se meteu, respeitando o nosso livre-arbítrio. Porque se fosse na base da porrada, sem igual a gente faz, né, nós, seres humanos, fazendo com os outros, né? Não deu certo, vai para cadeia, eu te mato, etc e tal. Não era Deus, concorda? Né? Não tem misericórdia. Então a misericórdia de Jeová, a misericórdia de Cristo, está conseguindo fazer isso. Tanto é que hoje, né, a maioria de nós aqui não tem aquele desejo de matar e não matava como antigamente matava. Na época lá, é sempre tão fácil, vê lá a história na internet, você vai ver como é que se matava as pessoas. Né? Matava até criança. Meu filho nasceu com o pé torto. Vai lá e mata, joga fora. Não era assim que fazia? Mulher, matava mulher, estuprava e jogava fora, né? Entendeu? Graças a Deus, muitos de nós, a grande maioria, né, melhorou, certo? Hoje não faz mais isso. Mostrando, o que mostra isso? Mostra que o trabalho de Jeová, na primeira e segunda dispensação, e o trabalho de Cristo, ainda na terceira, já surtiu um belo efeito para a evolução. Nossa, esse trabalho de Jeová é monstruoso. Sem dúvida. Porque além dele cuidar ou ter feito todo esse trabalho, hoje ele tem ainda que cuidar daqueles que estão lá no cone sombrio da lua. O atrasado ainda vai ter que cuidar do atrasado. E os que estão vivendo aqui, invocando ele o tempo inteiro? Exato. Aí, a minha pergunta é a seguinte: tem religiões hoje, eu sempre digo que cada um escolhe a religião
que melhor atende às suas necessidades de desenvolvimento. Tá? Eu acho que tem uma religião para cada pessoa, para cada necessidade. Mas tem religiões muito focadas ainda no Antigo Testamento. Eu posso entender que é porque o estado evolutivo nós estamos ainda muito fixados mais em Jeová do que em Cristo, em muitas religiões. Tem esse parâmetro, tá? Que é verdadeiro, mas o parâmetro que eu vejo nesse sentido é porque é o seguinte, muitas pessoas elas adoram as religiões esotéricas com X, porque alguém diz para ela o que ela tem que fazer. Como diz. Entendeu? Eu estou falando porque o pastor falou. Porque o ministro disse. Mas se eu não for lá, o pastor vai ficar bravo comigo. Não, mas... Entendeu? Então, esse é um resquício da época ainda, da primeira e segunda dispensação, que nós tínhamos o espírito de raça, o espírito de tribo, né? E que a gente transfere isso para um pastor, para uma pessoa de fora, né? Então, a partir do momento que o Cristo fala, não tem mais ninguém não tem nem eu, não é nem eu, você não tem que ficar olhando para mim aqui na cruz, tem que olhar para dentro de você no cruz interno. Isso apavora muita gente. Então as pessoas gostam, inclusive hoje, de andar, tanto é que a gente vê que o que tem de gente procurando líderes, procurando influenciadores, procurando pessoas para viver igual, copia, fica igual, mesma roupa, tudo isso é resquício lá de trás. Tá? E isso influencia muitas religiões. Agora, a questão das pessoas escolher religião é esquisito, porque a grande maioria não escolhe religião. Ela não escolhe religião. A grande maioria vai na religião porque o vizinho foi, porque meu namorado vai, minha namorada vai, porque minha esposa meu marido. Porque eu gostei do jeito que ele falou. Porque ele fala bonito. Ele fala alto. Porque ele é bonito, ele é lindo. Porque aceita mulher. Quer dizer, as opções de escolha não é necessariamente pelo nível evolutivo da pessoa, isso eu quero dizer. Deveria ser, mas não é. Por que não é? Porque as pessoas ainda gostam daquele negócio de você escolher um lugar em que você pode ir lá pedir e vem. Pedir e vem, pedir e vem. Aquela região muito boa porque eu pedi e veio. Eu pedi isso, pedi aquilo e veio. Quer dizer, é uma distorção muito grande do que é religião, entendeu? Ao passo que é o contrário, né? Você tem primeiro dar para receber, né? Na própria religião cristiana popular, tá cheio de gente aí que fala, eu pedi para Santo Antônio casar, ele me arranjou um namorado, me arranjou uma namorada. Eu tive uma causa impossível e São Judas Tadeu me resolveu. Não é assim? Não é assim que se fala hoje? Eu perdi um negócio, dei 3 pulinhos, São Longuinho me ajudou. Tudo isso é resquício da primeira e segunda dispensação, tentando dar aquela ajeitadinha que nós, seres humanos, achamos que conseguimos dar, para falar que nós somos cristãos, mas nós não somos cristãos assim. Não, é só ir lá. Mas estamos num processo de transição ou estamos num processo de atraso? Não. Porque... Estamos quem? No quesito geral. Eu não estou. Tira eu dos estamos aí. A gente não está falando Santo Antônio com a cabeça. Se você pegar hoje... Isso, já paramos com isso. Não estou generalizando a nós que estamos aqui. Estou fazendo um paralelo um pouco maior. Pessoas que estão hoje na missa, no culto, a grande massa que se diz religiosa, desculpa, eu não consigo enxergar o cristianismo da coisa que a gente está falando aqui. Não, tem muita gente que está. É que tem muita... Graças a Deus, o trabalho do Cristo está sendo muito bem colocado. É que nós não estamos observando isso. Por que a gente não está observando isso? Por N motivos. Não vou nem entrar os motivos aqui. Mas graças a Deus tem muita gente. Tem muita gente muito boa no cristianismo popular. Tem santos verdadeiros. Verdadeiro mesmo, com S maiúsculo. Isso o Max Sendel fala. Ensinamentos iniciados, está cheio disso lá, tá? No livro Ensinamentos Iniciados. Então existem. O que acontece é que tem muita gente que utiliza esse tipo de conhecimento para distorcer. A partir do momento em que eu falo, vou erguer aqui uma igreja para o santo tal, o objetivo não é para o santo tal, é para você ganhar dinheiro, de uma forma ou de outra, entendeu? Agora, o santo existe, o santo é santo. Então, tem muita gente no popular hoje que, graças a Deus, são cristãos mesmo, de verdade. Agora, tem muitos que não são. Tem muitos que não são, né? A própria nós já ouvimos falar, né, que a própria Igreja Católica fala que quem quer destruir a própria Igreja Católica são as pessoas de dentro da Igreja Católica. Não só de fora, só de dentro.
Entendeu? Porque é difícil. O processo de cristificação é muito difícil. Mas é possível e conhece. O que tem hoje de gente que já é discípulo e é irmão leigo, irmã leiga, e é adepto e irmão maior, é muita gente no mundo. É muita gente. Se não fosse, gente, esse campo de evolução já tinha ido pro beleléu. Entendeu? É que a gente... mas eu não consigo ver. Graças a Deus você não consegue ver. Porque de repente, se você vê, você não queria sair do lado da pessoa. Aí você cai na tentação do outro. Não, vou ficar do lado aqui, passo a mão aqui para ver se eu pego alguma coisa. Nós somos assim. A gente tem que entender que nós somos assim. E aí, nesse sentido, a gente tem que fazer igual a São Paulo. Dê razão à sua fé. Mas tenha fé. Mas dê razão a ela. Não é essa fé ignorante que tá. Mas você tem que ter fé. E acreditar que funciona. Senão aqui nós não estaríamos conversando aqui sobre Max Handel, nem sobre Christian Rosenkreuz. Estaríamos colocando em dúvidas tudo isso. Agora, por que você não coloca em dúvida? Porque a hora que você pega esse ensinamento e pratica na sua vida, você vê o resultado. Você, ninguém vê o resultado. Você vê o resultado. E é isso que faz a gente continuar. E apostar no cristianismo esotérico, que é para onde nós estamos indo. Toda vez que você vem aqui e faz ritual aqui no templo, aqui dentro, no templo, não na sua casa, no templo, cristianismo esotérico. Porque é templo, tem egrégora. Está cheio de força etérica aqui dentro. Isso chama-se cristianismo esotérico. Toda vez que você faz a retrospecção bem feita, é cristianismo esotérico. Não tem como ser cristianismo popular. O popular não consegue fazer isso. Bom, aí eu trouxe aqui, né, o nosso objetivo nesse esquema de evolução, né? Então, a união dos nossos corpos, eu inferior com eu superior. Então, nos foram dadas 3 ajudas, né? A primeira delas é as religiões de raça, que é Jeová, para domínio do corpo de desejos. Então, a primeira ajuda, que é essa, né? Com a qual a humanidade pode dominar o corpo de desejos, preparando para a união com o Espírito Santo. A plena operação dessa ajuda pode ser vista no dia de Pentecostes. Que legal. Como o Espírito Santo é o Deus de raça, todas as línguas são expressões dele. Esta é a razão porque os apóstolos, quando estavam plenamente unidos, né, e submergidos no Espírito Santo, falavam diferentes línguas e podiam convencer seus ouvintes. A gente leu isso lá nos Atos dos Apóstolos, né? Seus corpos de desejos tinham sido suficientemente purificados para produzir a união desejada. E isso é um vislumbre daquilo que o discípulo alcançará algum dia. O poder de falar todas as línguas. Aqui é importante, né? Eu vou até repetir. Os corpos de desejo tinham sido suficientemente purificados para produzir a união desejada. E isso é um vislumbre daquilo que o discípulo alcança algum dia. Então, seu corpo de desejo puro, teoricamente, você une a mente, né? Que a mente lá na região abstrata. Isso, né? a mente abstrata. Isso, você consegue falar todas as línguas. Isso é tão maravilhoso isso daí que você falou, porque a palavra-chave é pureza. Pureza. Porque os puros de coração verão a Deus. Isso que é comunicação, né? Aí alguém pode chegar e falar assim, mas ele foi só com os apóstolos do Cristo, não sei o quê. Não, Christian Rosenkreuz. E muitos outros anônimos. E muitos outros anônimos. Nós não sabemos. A Fada Azul. Fada Azul, né? Dama Azul. Dama Azul. Tem muitos que nós não sabemos. E graças a Deus nós não sabemos. Antes de eu passar a palavra... A Conde Saint-Germain também. Entendeu? Então não é só os apóstolos. Não vou falar, essa é coisa da Bíblia. Coisa da Bíblia. Não, não é. Antes de eu passar a palavra aí, que eu vi que pingou aí. Na época hiperbórea, antes do ser humano possuir corpo de desejos, havia somente um único meio de comunicação. E quando os corpos de desejos se purificarem o suficientemente, todos os seres humanos poderão compreender uns aos outros. Então, é o que o Carlos estava falando agorinha mesmo, né? Antes da gente receber, né, e usar da maneira inapropriada, né, nós já nos comunicávamos através dos corpos de desejo purificados. Como teoricamente, não digo deuses, né, mas deuses de informação, vai. Isso. E aí, teoricamente, não tinha essa diferenciação separatista de raças, né? Que vai desaparecer, né? Vai desaparecer. E não tinha linguagem, né? Era... Eu mandava para você a imagem
Isso. E você atribuía o que você entendeu, né? Exatamente como os irmãos maiores hoje fazem nos estudantes regulares, nos probacionistas, nos discípulos, nos irmãos leigos e irmãs leigas. Exatamente. O mesmo sistema. Não tem. Eu não entendi direito. Você poderia repetir outra vez? Né? É, comunicação direta. Aí, o Edson. Edson? O Edson, você Oi, pode... desculpa. É a última pergunta que eu faço, eu não vou atrapalhar mais, não. Que isso? Ó, deixa eu só fazer uma pergunta. Através dos éteres superiores, né? O corpo de luz, o éter de luz e o éter refletor, quando você, através do cristianismo esotérico, você consegue, através do corpo-alma, ascender os mundos suprafísicos, qual que é a diferença? Eu acredito que não há, mas eu preciso saber. Aquele fiel que chega através da santidade ao mesmo lugar, fazendo o mesmo trabalho. Os irmãos maiores auxiliam aqueles que estão desenvolvendo o corpo-alma para ajudar no serviço. E os fiéis que conseguiram, através da santidade, alcançar e chegar ao mesmo lugar, quem que auxilia? É Jeová? É Jesus de quem é a igreja? Ou é o mesmo irmão maior que auxilia? Não é nem Jeová, não é nem Jesus, não é nem os irmãos maiores. Não existe essa distinção. Tá? Por quê? Porque quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Quem é esse mestre? Isso. Quem é esse mestre? Esse mestre depende do caminho que você está seguindo. Por exemplo, se você está seguindo um caminho ocultista por meio da fraternidade Rosa Cruz, esse mestre não necessariamente é um irmão maior. Hoje não é mais um irmão maior. Hoje pode ser um adepto. Pode ser para iniciações menores, é um irmão leigo, uma irmã leiga. Entendeu? Então por quê? Porque o irmão leigo que já passou pela iniciação, ele pode iniciar quem está iniciando na iniciação que ele passou. Entendeu? Então, graças a Deus, não precisa-se mais, como era no início, o irmão maior. Por quê? Porque o irmão maior tem muita coisa para fazer. Não precisa mais. Ah, então eu vou ser iniciado por Jesus. Ah, por que você vai ser iniciado por Jesus? Você não vai ser iniciado por Jesus. Ah, porque eu quero. Não, você não quer. Você vai ser iniciado por aquele irmão e irmã que está mais apto a iniciar você e que está pronto. Principalmente por harmonia astrológica. Nós acabamos de ver, né? Por harmonia astrológica, entendeu? Então, o ascendente é X, o ascendente é Y. Então, dá certo, não vai ser assim. Isso tanto no ocultismo quanto no misticismo. Quando você está do outro lado trabalhando com o seu corpo-alma, e que você trabalha num grupo de 12 pessoas, harmônicos, com mais um, que é o 13º, que é o líder, toda noite, um estudante Rosa Cruz, a partir do estudante regular, tem essa possibilidade, se ele quiser. Se ele fizer tudo direitinho, certo? Né? Quando você não chega e pergunta para o seu irmão, para o seu auxiliar invisível colega que está lá, se ele está no caminho místico ou ocultista. Você não pergunta para ele, vem cá, você chegou aqui por onde? Chegou aí pela Frente Rosa Cruz? Pela não sei o quê? Você não pergunta, porque não existe isso. Não existe mais isso. Tá? Nos mundos suprafísicos não existe mais essa... Desde que a pessoa tenha o mesmo nível de evolução da outra, não existe mais isso. Existe aqui. Agora, por que existe aqui? Existe aqui por causa da nossa condição. Muitos de nós somos muito mais místicos do que ocultista. A gente vai muito pela cabeça do que pelo coração. Entendeu? Então, só que a Rosa Cruz ensina, para você chegar a ser um auxiliar invisível, não vai só pela cabeça que você não vai chegar até lá. Pelo coração você chega até lá. Só pelo coração você chega. Só pela cabeça não chega. Pela cabeça a chance maior é você chegar no Conde Sombrio da Lua. Não é chegar ao auxiliar invisível. Porque a intelectualidade e materialismo é que mais pega por ali. Não existe materialista místico. Não existe. Se o cara for materialista, ele não é místico. Agora, existe muito materialista ocultista. Muito materialista ocultista. Mas materialista místico não existe. Né? Tanto é que, como é que é chamado o conceito Rosa Cruz do Cosmos? O conceito Rosa Cruz do Cosmos ou... O cristianismo místico. Não é cristianismo ocultista. Como é que é chamada a Fraternidade Rosa Cruz? Associação de Cristãos místicos e não ocultistas. Entenderam a negócio? Então, e como é que está lá no início do conceito?
Esses ensinamentos são dados de modo a partir do momento que satisfazer a sua mente, seu coração começar a aparecer. Então, se você ficar só na satisfação da mente, você não é um estudante Rosa Cruz. Porque está faltando o quê? O coração aparecer. Então, e o coração é o misticismo. É o contraponto que te dá para dar a alavancagem, né? Então, você consegue alcançar pelos dois momentos. Ah, mas se eu for pelo místico, vai ser Jesus que vai me atender? Não interessa. Vai ser um ser que tem a mesma capacidade de um irmão leigo ou irmã leiga, de um adepto e de um irmão maior, depende do grau que você precisar. Para as 9 iniciações menores, um irmão leigo e irmã leiga hoje dá conta de iniciar você. Para iniciações maiores, um adepto. Agora, para a iniciação do libertador, só o irmão maior. Só que para você chegar lá no irmão maior, você tem que fazer. Agora, a graça que nos dada na Fraternidade Rosa Cruz é você ter sempre, desde que você seja o estudante Rosa Cruz ativo, estudante regular para cima, lançamento no campo egóico de lição dada pelo irmão maior. Isso é a maior graça que nós temos numa escola como a Fraternidade Rosa Cruz. Entendeu? E qual a diferença? No estudante regular é num período, no probacionista é num outro período, muito menor, e no discípulo muito menor ainda. Então você tem um contato com o irmão maior. Agora você não vai chegar a perguntar para o irmão maior: quem é você? Você é o Zé, você é o Mané, você é o Joaquim, qual é o seu nome? Não existe essa necessidade de pergunta, porque o tempo é tão pouco e você tem tanto a aprender que você pega aquilo que é lançado no seu campo egóico, né, e sai fazendo. E normalmente, né, 99% dos casos, são soluções de problemas, certo? Que você não consegue por si só alcançar, entendeu? Entendeu, Edson? É aquele negócio, né? Pensa... Foi perfeitamente, obrigado. Pensa com o coração e sente com a mente, né? Isso. Você tem que chegar no ponto de pensar com o coração, ótimo, e sentir com a mente. Ó, é uma inversão daquilo que você está acostumado a quantas vidas anteriores fazer, né? Só achar que pensa com a mente, porque você não pensa com a mente. Achar que você pensa com a mente, e o coração, quando você faz coração, você chora. Então você não está sentindo com o coração, porque chorar é corpo de desejo. Então está totalmente distorcido. A mente não pensa. Para satisfazer a nossa mente atual, a gente pode ter como parâmetro, exemplo, ou algo similar assim, aquele filme que você até colocou aqui um exemplo, esqueci o Poder Além da Vida. O Poder Além da Vida. Aquele recorte que foi colocado é aquilo ali. Tá? Dentro de um contexto é aquilo ali mesmo. Né? Ou seja, a observação é aguçada pelo coração e não pela mente. Tanto é que você observa coisas extremamente ridículas. Ao nível mental, ridículo. Uma joaninha andando na grama. Mas, lá, na verdade, mentalmente falando, é ridículo. Falar no popular talvez possa ser. Mas é a mesma coisa. Se você não consegue passar numa prova pequena, como você vai passar numa maior? É isso. Então, a observação tem que ser nas pequenas... Exato. Tudo começa as coisas mais mentalmente ridículas. Pequeno, para ir aumentando, evoluindo, né? Ou seja, a própria evolução, a palavra já diz. Lógico. Né? O Edson, não fique falando que vai perguntar mais, viu? A sua pergunta ajuda. Pode perguntar. Então, ajuda muito a gente. É importante. Enriquece bastante. Não quero ser o altercador da mesa. Para ajudar esse raciocínio, eu penso da seguinte forma, né? Tanto o caminho do fogo e de água, né? O cultista e o cristianismo, quando você chegar a esse ponto que você precisa de um mestre virar, né? Você já não tem mais o interesse próprio, você já está pronto. Então, dali para frente é só ajuda, você não quer nada para o seu benefício próprio, você vai querer... Então, ambos os caminhos vão te chegar ao mesmo... Você não precisa de nada, né? Ao mesmo nível, né? Ao mesmo nível. É isso mesmo. Tem razão. Nada físico. Sim. Não tem mais sentido, né? Não, ele não está buscando para ele, né? Porque se o mestre apareceu, porque realmente ele entra. É que o Maxine falou, né? É só para mim? Não, então tchau. Estou querendo dizer assim, não tem o fator, escolher. Isso. Escolher já é interesse próprio. Exato. Imagino que seja isso. Seguindo aí. Segunda ajuda agora, essa foi a primeira. Agora a segunda é a religião cristã, Cristo, né, como o domínio do corpo vital. Então a segunda ajuda, né, que a humanidade tem atualmente é a religião do Filho, ou cristã, né, religião cristã,
cuja finalidade é a união com Cristo, pela purificação e governo do corpo vital. São Paulo se refere a esses estados futuros quando diz: até que Cristo nasça dentro de vós, e exorta seus seguidores a se desembaraçarem de todos os empecilhos quando estamos participando de uma corrida. O princípio fundamental para construir o corpo vital é a repetição. As experiências repetidas agindo nele criam a memória. Então, os líderes da humanidade, desejando nos prestar uma ajuda inconsciente por meio de certos exercícios, instituir a oração. A oração, a gente sabe que ela, com a repetição, você vai aumentando seus éteres, né? Principalmente superiores, com o meio de produzir pensamentos puros e nobres que agem sobre o corpo vital. Por isso, eles nos recordaram que orássemos sem cessar. Então aqui, de novo, né, o trabalho do corpo vital é repetição. Então tudo que você repete, seja por bem ou por mal, né, você constrói ou destrói. Exato. Ou você atinge a proficiência. Ou a proficiência. Então aqui, como segunda ajuda, né, Jeová, corpo desejos, Cristo, corpo vital. E a última, que é a religião do Pai, que é o Pai, né, é o corpo denso, que precisa ser espiritualizado. Então a terceira ajuda à humanidade será a religião do Pai. Vagamente podemos compreender o que será. Somente podemos dizer que seu ideal será superior à fraternidade e que seu intermédio, o corpo denso, será espiritualizado. Eu entendi aqui que espiritualizar seria a construção do corpo alma, tá? Não seria? Não, muito mais do que isso. Porque a gente fala aqui, corpo denso mesmo. Corpo-alma é a espiritualização do corpo vital. Tá? A espiritualização de um corpo vital chama-se corpo-alma. A espiritualização de um corpo-desejo significa mente abstrata, espírito humano. Né? Agora, a espiritualização de um corpo denso é um espírito divino. É você ter a capacidade de criar, desde do mundo físico até o mundo espírito divino. Você vê, foi o primeiro, né, que aconteceu e é onde tem que comer. Exatamente. Quer dizer, por isso que o Max Endel enfatiza a importância de a gente criar a nossa mente abstrata. Porque é o passo do final que está faltando para espiritualizar o corpo de desejos. E os exercícios de mente abstrata também são ridículos. Por isso que muita gente não faz. 2 mais 2. Muitos de nós não fazemos, porque a gente acha ridículo aqueles exercícios, né? Agora, do corpo vital, o corpo-alma. E o corpo-alma é necessário pelas necessidades dos irmãos e irmãs. Entendeu? As guerras, os sofrimentos, as doenças e tal. Então, a necessidade é urgente de auxiliares invisíveis, né? A messe é grande, os operários são poucos. Então, esse é o foco hoje, por causa dessa necessidade, né? E agora, o do Pai, só depois. O Pai vai ser depois, quando Cristo voltar, lá na Nova Galileia. Essa espiritualização que ele está falando? Esse terceiro aqui, Sim. Vai ser lá depois da época da Nova Galileia. Bem depois. Esse corpo denso aqui tem muito conhecimento, tem muito material, né? Ele vai ser espiritualizado. Aí você vai falar assim, mas vai se dar no período de Vulcano? Não necessariamente, vai depender de cada um de nós. E o tempo também, a base de tempo. No final do período terrestre a gente tem que vai ser o corpo mais perfeito, né? O corpo-alma, o corpo denso, não é? Não, veja bem, uma coisa é ele ser perfeito, outra coisa é se espiritualizar. É diferença, bem grande. Mas que ele já é perfeito, ele é. Não, é o mais perfeito que nós temos, mas não é espiritualizado. Gente, não existe mais perfeito. Isso aí é um neologismo português. Existe perfeito ou não perfeito. Sim, ele é o mais bem desenvolvido. Isso, ou ele é mais próximo da perfeição. Mais bem desenvolvido, mas agora diferente do que você explicou de espiritualizado. Sim. Será na próxima. O pingo do I dos deuses. É o mais desenvolvido. As religiões do Espírito Santo, ou seja, as religiões de raça, tiveram por objetivo a elevação da raça humana por meio do sentimento de união limitado a um grupo, família, tribo ou nação. Isso é as religiões de raça. O propósito da religião do Filho, que é o Cristo, é elevar ainda mais a humanidade para formar a fraternidade universal composta de indivíduos separados. Indivíduos separados.
E o ideal da religião do Pai será a eliminação de toda separatividade, submergindo-se de todos no uno, de modo que não haverá mais nem eu, nem tu, ou a seres todos unos em realidade. O mundo do espírito de vida. A serem todos... Divino. É isso. Divino. Seremos um só, né? Divino. De novo, né? Voltando para o Pai. Exato. Olha lá, um aqui, anjo. ó, vamos lá. O anjo. O anjo, né? Os anjos agem e nos auxiliam nos corpos vitais do ser humano, dos animais e das plantas, não só o ser humano, tá? Os corpos mais densos são formados de éter, pois dele, né, estava composto no globo D do período lunar, quando se formaram os humanos. Então, se você olhar no nosso esquema de evolução, o globo D do período lunar, a região mais densa é a região etérica, do mundo físico, tá? Jeová e seus arcanjos assumem, portanto, em relação às raças, um papel semelhante aos do espírito grupo, em relação aos animais. Entenderam aqui? Sim. Jeová e os arcanjos assumem, portanto, em relação às raças, lembra? Ele dirigia as raças e guiava as raças. Igual hoje os espíritos grupos fazem com os animais. Tem uma diferença lá, né? A diferença é que é o seguinte, os animais são geridos, mas geridos é legal o nome, né? São geridos pelos espíritos do grupo através do sangue. Isso. Espírito de raça geria ou gere ainda os seres humanos através do ar que se respira. Isso. E os animais que não têm sangue? Quente? Isso aí é eu pergunto, os animais que não têm sangue. Não. Sangue quente. Não, aí depende do sangue. Qualquer coisa que ele tenha lá, o espírito do grupo trabalha em cima disso. Qualquer líquido que tenha. Fluido. Fluido, exatamente. Até barata, que tem sangue de barata. Sangue de barata. É uma seiva, mas tem. Quando os membros individuais de uma raça desenvolvem completamente o domínio e governo de si, emancipam-se da influência dos espíritos de raça e seres afins. Explicação e correlação com os anjos de Jeová. Né? Então, para explicar isso, né? Qual a relação dos anjos de Jeová, espírito grupo e o ego? A explicação é essa. Para guiar as raças, os espíritos de raça agem sobre o sangue. Está falando agora, né? E assim como o espírito grupo dirige os animais e cada espécie por meio do sangue. Então, ou seja, guiar as raças, os espíritos de raça agem sobre os... Lembra, para você ficar sempre na mesma raça, você tem toda a conexão desde que originou a raça. Tinha que casar com... ou seja, o espírito de raça, dentro de uma raça, exige a endogamia. Tá? Não podia ter. Aí você fala assim, então não tinha hemólise naquela época? Não, não tinha hemólise. Hemólise é aquele negócio de misturar o sangue parecido. Não existia. Enquanto o espírito de raça não existia. E ainda não existe. Para muitos irmãos e irmãs de raça. O ego governa o seu veículo por meio do sangue. Que somos nós, né? Mas com uma diferença. O ego age por meio do calor do sangue. Isso. Enquanto os espíritos de raça, ou seja, tribal ou familiar, agem por meio do ar. Conforme se penetra nos pulmões. Essa é a razão de Jeová e seus mensageiros terem soprado o seu alento nas narinas do ser humano. Lembra? Formou Adão barro e soprou a narina para... Assim assegurando... secou muito, né? Senão... assim assegurando a admissão dos espíritos de raça e espíritos comunitários. Assim vai. Aqui eu acabei de explicando já, né? Os anjos não agem pelo meio do cérebro, os anjos agem através do ar que inspiramos, ou seja, pelo éter, né? Sempre pelo éter. Aí, agora eu trouxe essa telinha aqui para vocês. Então a Lua foi arrojada da Terra lá na época lemúrica, lembra aquele esqueminha lá? Isso. Temos o lobo D do período terrestre, as 7 épocas, né? As eras, então na época lemúrica a Lua foi arrojada. Antes não havia corpos densos concretos. Somente mediante as forças lunares, o ser humano não respirava pelos pulmões. Lembra? A atmosfera ígnea lá, a gente era uns peixes, né? Que nem o Carlos falou aí. Também não tinha sangue vermelho. Foi necessário separar a humanidade em sexo. Tudo isso aqui aconteceu lá na época lemúrica. E a obra de Jeová foi construir ossos duros e densos. Lembra? Ao trabalho de Jeová aí, não era ser espírito de raça, tá vendo? Olha a outra função interessante dele lá. Isso. Né? Na época lemúrica. Mal ele sabia, hein?
Aí Jeová designou os anjos da guarda para cada um de nós nessa época, isso foi importante também. Formamos nossos corpos definitivamente do sangue vermelho e quente, e ainda éramos débeis, impotentes e incapazes de guiar nosso veículo denso. Deixa eu deixar claro uma coisa, gente. E daí já foi pergunta de muita gente, e tem muita gente da Frente da Cruz que acha que ainda existe. Anjos da guarda foram fornecidos por Jeová até a religião de raça. A partir do início do Cristo, não existe mais religião, não existe mais anjo da guarda, porque os anjos têm muita coisa que fazer do que guardar a gente. O que existe hoje, de fato, é o anjo que guarda a criança até o nascimento do corpo vital, aos 7 anos. E por que o anjo guarda a criança até 7 anos? Porque como o Alan bem falou aqui, Jeová é dador de crianças, Jeová é o regente dos anjos. E os anjos têm a responsabilidade de ajudar a nascer o corpo vital. Tanto é que é o anjo que coloca na matriz do útero da mamãe o átomo semente do corpo vital que nós construímos. Então ele faz todo esse trabalho de passagem, mas até os 7 anos só. Porque tem muita gente ainda que acha que tem anjo da guarda. Ah, é meu anjo da guarda que me salvou. Não, não foi o anjo da guarda. Quem te salvou foi um auxiliar invisível, porque não estava na hora de você morrer. Mas não é o anjo, porque o anjo tem muitas funções. Então, a questão, eu estou falando isso porque teve probacionista que acha, que chegou e falou que eu tenho meu anjo da guarda, se eu falo com ele, eu falei, você não fala com o anjo da guarda. Eu falo com ele, não fala. Eu já vi meu anjo da guarda, falei, como é que ele é? Ele tem asa, anjo não tem asa. Aí eu deixei o saco da pessoa e falei assim, tá bom, você já viu as costas de anjo? Ah, mas anjo tem costa? Então, mas estou brincando aqui, mas é verdade, tá? Não tem, porque tem lá um capítulo no conceito, fala anjos da guarda, mas está bem contextualizado, está colocado ali na época lemúrica, né? Entendeu? E isso vai estendindo, mas hoje não tem marmanjão, barbudão, grandão com anjo da guarda, não tem nem graça. Você vai na academia, você está fazendo exercício. A ideia é você ter ali o livre-arbítrio, ficar responsável pelas suas coisas, vai ter toda hora ali alguém para chegar e te dar, tirar... Que criança tem, é discutível. Sim, criança tem 7 anos, até 7 anos. Mas o pessoal, você vê postagens hoje com as redes sociais, direto colocando isso, hoje é o dia do anjo tal, pegue o anjo da guarda, chegou na sua casa, hoje é o anjo... Outro com o anjo da espada, né? Gente, isso é absurdo. E todos eles são brancos, cabelos bem feitos, parece que foi um cabeleireiro bem feitinho, olhos lindos, todos são lindos. Eu nunca vi um anjo feio. Na África não tem anjo. Eu nunca vi um anjo feio, torto, corcunda, nunca vi. Na África não tem anjo. Eu acho que não tem. Porque... Essa parte é interessante que eu também estou estudando essa parte e a gente... Quando vai fazer a apresentação, a gente volta a estudar coisa que já estudou, né? Fala, poxa, eu já vi isso aqui e tal. Daí assim, pronto, agora chegamos aqui no período terrestre, o globo está sólido e está todo mundo prontinho para pegar lá, receber a mente. Poxa, daí você estudou, final da Lemúria, a gente tinha aquele corpão feio ainda, largatão. Mole, Lemúria que era tudo largatão. Quanto que a gente desenvolveu no final da Lemúria? Gostou da pele. Lagarto. É isso mesmo. Quanto a gente desenvolveu do final da Lemúria até a metade da época, até Gêmeos aí, né, quando a gente recebeu a mente, né? Muito mesmo. O Valério. Valério? Oi, Valério. Pode falar. Oi, posso fazer uma? Arthur. Pode, opa, lógico. Aqui. Eu li recentemente que vocês estavam falando sobre anjo da guarda, né? Mas eu li recentemente que assim como existe o guardião do umbral, que é uma personificação de todas as nossas más ações, né, que ficam armazenadas, que a gente não pode expurgar, né? Existe também o anjo da guarda, que seria a personificação de todos os bens que nós fizemos, né? Que na ocasião que a gente enfrentar o guardião umbral, que o anjo da guarda nos ajudaria também nesse ponto. Não, veja bem, aí não é um ser da onda de vida angélica. O que nós estamos falando aqui é de seres, né? De seres. O guardião do umbral, por exemplo, não é um ser de nenhuma onda de vida. O guardião do umbral é um elemental criado por nós mesmos, né? A mesma coisa do que você está chamando de anjo da guarda, não é, porque todos nós, graças a Deus, fizemos coisas ruins e fizemos coisas boas. Então, né, e teoricamente as coisas
boas, se não são iguais às ruins, mas não fica muito. Se fizesse muito mais coisa ruim do que coisa boa, nós estaríamos com o sombrio da lua, né? Entendeu? Então, na verdade, o que chama-se de anjo da guarda, e esse nome é um nome simbólico, né? Não é um ser da onda de vida angélica que está lá guardando todas as nossas coisas boas, e quando a gente vai enfrentar o guardião do umbral, aí ele fala assim, agora você tem aqui a espada, vai lá e bate nele, agora você tem aqui o escudo, agora... Ele não é isso, não é um depósito de coisas boas que eu vou usar para combater o guardião do umbral. O guardião do umbral você não se combate, você não combate o guardião do umbral. Não existe esse negócio de guerra, gente. Não existe esse negócio de combater, de guerrear, de matar, etc. Não existe isso. Isso aí ainda é resquício do Jeová, né? Na verdade, você combate o guardião do umbral fazendo exatamente o oposto daquilo que alimenta ele. Entendeu? Né? E isso aí é feito toda vez que transforma. Toda vez que você transforma um vício seu em bom hábito e virtude, você está reduzindo o seu guardião do umbral. O objetivo não é chegar lá e enfrentar o guardião do umbral. O objetivo é chegar lá e o guardião do umbral foi tão pequenininho, mas tão pequenininho que você nem nota ele. Esse é o objetivo, para você passar para ter a visão espiritual total nos mundos espirituais, entendeu? Mas não é anjo da guarda no sentido de aqui eu tenho um anjo, porque senão, ô Valério, fica muito, né? Fala assim, eu tenho que chamar meu anjo. Como é que chama meu anjo mesmo? Todos os anjos terminam com El, né? Então é o Papai Noel, é o Papai Noel, meu anjo. Então eu vou chamar o Papai Noel, meu anjo. Não existe isso, tá? Isso... Não, é que eu li essa expressão anjo da guarda na pergunta 65, né? Do Filosofia Rosa Cruz de Perguntas e Respostas, né? E o Max Stein usou essa expressão, anjo da guarda, né? Então, mas anjo da guarda no sentido de ser um conjunto das coisas boas que nós fizemos. Sim. Como, por exemplo, guardião do umbral, o nome guardião do umbral, por exemplo, ele é uma desinência, é um nome, não é uma pessoa, não é um ser. O que nós estamos falando aqui é de anjo da guarda como se fosse um ser da onda de vida angélica destacado para o ser humano. Isso aconteceu lá na Lemúrica. Na Atlântida, até ali no início aconteceu isso. Nós tínhamos o nosso... Ai, quem será que deve ser? Deve ser o Rafael, o Miguel, o Zacariel, o Ituriel. Não, tem que ser o Miguel, porque o Miguel... Não tem... Primeiro, porque não existe anjo Miguel. Miguel é arcanjo. Já começa a misturar por aí, certo? O anjo que a gente mais conhece é o Gabriel. Existe esse anjo Gabriel. É um ser... que ele é hoje o líder que ensina os outros anjos a como trazer o ser humano para cá, tá? Chama anjo Gabriel. Que é o anjo que anunciou o nascimento de Jesus, o nascimento dos grandes salvadores, é o anjo Gabriel, certo? Né? Então, mas não, entendeu? Mas a partir da época Atlântica acabou essa folia, os anjos têm mais o que fazer, tá? É por isso que o Alan colocou lá, né? Lá, Jeová designou anjos da guarda para cada um nesta época, Naquela época não. Citando lá. Ok, obrigado. De nada. Alan. Sim. Só para fechar esse assunto, foi quem designou o anjo da guarda para cada um de nós, né? Na época lemúrica, nossos corpos se formaram definitivamente, deviam ter sangue vermelho e quente para poderem conter uma alma, né? E converter-se a templos de nós em um espírito interno. Eram muitos débeis e impotentes, completamente incapazes de guiar nosso veículo denso. Hoje não necessitamos mais de anjos que façam essa função, exceto até os 7 anos, mas não como anjos da guarda, exclusivos para cada criança, e sim orientadores. Uma orientação. Aí só tem mais 2 temas, mas é mais rápido, tá? Jeová 5 minutos. Jeová é um pouco mais complexo. Jeová foi definido agora aqui. Vamos lá. Então, agora é o cone sombrio da Lua, tá? Os seres degenerados e malignos que existem na Lua e na Terra. Então, para quem não conhece, estou apresentando para vocês um lugar bem gostoso. Obrigada. É um lugar que... Gostoso, quentinho, né? Você já visitou? Ainda não. Eu não diria gostoso. Nem quero. Bom, para Jeová tem como função também, né, a seu cargo, os seres degenerados e malignos que ficam nesse local da Lua. Esse cone sombrio é o lado da Lua ao qual nós não conseguimos ver, né? Nós só vemos um lado da Lua. Para quem não sabe, a Lua não tem 2 lados. movimento de rotação.
Só ela é sincronizada com o a movimento da Terra. Isso. Então, você sempre está olhando, a Lua está girando. Exatamente. Ela sempre está com a mesma face virada para a Terra. Sempre para. Vamos dizer assim. E aí quando forma as luas lá, é a sombra da Terra nela, tá? Acho que é isso, tá? Isso mesmo. Bom, por vontade própria, fomos robustecendo o nosso modo de agir por meio do corpo de desejos, procurando satisfazer todos os nossos desejos, sentimentos e as nossas emoções inferiores em busca da conquista da região química no físico, e esquecendo totalmente a parte divina. O livre-arbítrio nos garantiu essa escolha. Como um corpo de desejo ditava a nossa conduta e focado em gerarmos desejos, emoções e sentimentos inferiores, por exemplo, egoísmo, ódio, raiva, vingança, ciúmes, invejas e afins, né? Colocamos por livre vontade a mente a serviço do corpo de desejos e começamos a utilizar a mente para manifestar a astúcia, justificar nossos desejos inferiores. O resultado disso, cristalização dos nossos veículos e risco de perder todas as possibilidades de continuar evoluindo nesse esquema de evolução, que é o que aconteceu com vários de nossos irmãos e de nossas irmãs, né, que hoje aguardam no cône sombrio da Lua, no próximo dia de manifestação do nosso Criador Deus. Aqui só todos os atos sementes, né? Como sim, todos os você vê como tem lugar para todo mundo, né? Mesmo os que não tem mais chance de evoluir, tem um cantinho. Tem um cantinho reservado. Ele falou que ele não vai perder ninguém. Deus não perde ninguém. Não. E ele também não sabe, quem está lá do cône sombrio da Lua não sabe que está lá, né? Porque Não tem também... mais ato nenhum, não tem vibração nenhuma. O que está fazendo? Então, em resumo, tá a satisfação dos nossos desejos pelo nosso próprio livre-arbítrio, né? Justificando nossos desejos inferiores pela astúcia, né? Resultado, cantinho reservado aqui para quem quiser, tá? Bom, aí, um resuminho rápido aqui, reduzir o risco do apego da onda de vida humana, a parte mais densa, sempre ocorre devido ao elevado grau de cegueira espiritual, a fim de focar na parte material, que pode resultar em uma cristalização de tais seres da onda de vida humana e poder perder todas as possibilidades de continuar evoluindo. Essa perda, tá, gente, ela não tem mais resgate. É bom ficar claro que uma vez que você foi para o cône sombrio da Lua, não tem mais plano de salvação, só num outro esquema de evolução. É passagem só de ida. Você fica lá em uma outra É manifestação de Deus. Um pouquinho mais sofrida, né? Eterna. Eterna, eu acho que é. A limítrofe, ela é limitada. Bom, aqui, resumindo, a Lua tem múltiplas funções, entre elas a geração de um campo de desintegração, suas emanações são cristalizantes, é a morada dos fracassados, já falei, né? Fracassados, tá vendo? Diferente de atrasados. Você fracassou. É verdade. Isso. É a oitava esfera de Jeová, que é o regente da Lua. Além de muitas outras funções, ela tem ao seu cargo os seres degenerados. As forças lunares, por sua vez, chegam à distância necessária no corpo, para que o corpo possa ser construído em densidade e convivência. Você sabe que Jeová, através da nossa Lua, gera os corpos, né? Então precisa, isso é uma função importante. Precisa ser cristalizando, é isso. Degeneração, só trouxe a definição aqui, né? É o resultado, né, do abuso ignorante e desautorizado ato gerador iniciado pelos espíritos de Lúcifer. Olha que importante que o Alan colocou aí. A possibilidade de a gente fracassar começou a partir do momento que nós atendemos a sugestão dos espíritos lucíferos e abusamos da força sexual criadora. Antes disso não tinha essa possibilidade. Antes disso a Lua era apenas um campo de evolução da onda de vida angélica, como muitas das luzes do nosso sistema solar. Entendeu? Então, a partir desse momento é que houve essa possibilidade, e aí, ou seja, a Lua ela foi destacada da época hiperbórea não para ser um campo de desintegração, mas para ser um campo de evolução, como várias luas dos planetas. Era essa a minha pergunta. Tá? Porque se foi gerada essa Lua, ela foi gerada com um propósito oposto do que é hoje.
Ou seja, para um campo de evolução. E não... E por que isso? E por que campo de evolução? Porque nós precisamos, como o Alan colocou bem ali, corpos cristalizados. E os corpos cristalizados só se consegue fornecer através de uma redução da vibração das forças solares. Então, as forças solares são enviadas para a Lua, aí os anjos, né, reduz a vibração e manda para a gente conseguir construir esse corpo denso. Então, o corpo denso hoje, construído diretamente com raios solares, torra. Literalmente, não tem como. Então, a metade da Lua ali, tem só metade? Não é metade. Não tem nada a ver. Não, é metade, é um cone. É um cone. Um cone, não é metade. Não. Mas eu tô falando, mas é um cone. Agora, a outra coisa interessante também é o seguinte, também, por que o nome dela é de oitava esfera? Se tem oitava esfera, porque tem 7 antes. Quem são as 7 esferas anteriores? Os planetas. Então, ou seja, a Lua tem função planetária para a gente. A função planetária dela é como campo de evolução. Entendeu? Por isso chama oitava esfera. Isso é uma coisa interessante. E a terceira coisa que eu queria colocar é o seguinte. Por que Cristo veio? Ia se gerar uma outra lua, mas era uma lua... Exatamente, porque aonde ele foi, na longitude e latitude que Jesus nasceu e que ele tomou conta lá para a missão dele, naquele lugar, os irmãos e irmãs que estavam lá eram sérios candidatos a uma segunda lua, aí sim, como campo somente de desintegração. Entendeu? Porque não precisa mais de campo de evolução. A evolução já vai criar. Como campo de desintegração. E isso atrasaria a evolução de quem? De todos os irmãos e irmãs que não estavam tão cristalizados quanto. Então, a desgraça ia ser muito grande para uma grande quantidade de gente que estava evoluindo para e passo com aquilo que estava direitinho, entendeu? Então, ele foi lá para... Então, veja, a primeira vinda do Cristo foi um sucesso. Por que foi um sucesso? Porque ele conseguiu não ter a necessidade de uma segunda lua. Né? A missão dele não terminou porque ele pegou e adiantou. Ele tinha uma missão só. A missão dele era para chegar na Era de Aquário. A missão dele era lá, na Era de Aquário. Era de Aquário, né, pelo plano original. Era de Aquário, estaria Cristo lá, ele chega lá, dá um grito, aí todo mundo que tem corpo-alma, que entende o grito dele, né, deixa o corpo denso e começa a trabalhar na região etérica do mundo físico. Não é assim? Mas não é esse A não, tá? É o tom, é o som da trombeta, é o tom da chave. Então esse é o plano original. Só que com a besteira que nós fizemos, ele teve que se sacrificar e adiantar a vinda dele, alterando a missão dele, que não, né? Só que quando ele chegou com a missão dele aqui, né? E ele viu, obviamente, isso tudo já programado, havia uma quantidade enorme de irmãos e irmãs prontos para trabalhar no corpo-alma, como hoje tinha Jesus, né, para poder conhecer. Aliás, foi um dos motivos porque existia um ser chamado Jesus que tinha essa capacidade, porque nenhum outro ser na Terra tinha o nível de corpos suficiente de evoluídos para aguentar o tranco, para conseguir fazer com que o corpo de desejo do Cristo pudesse ter conexões com o corpo vital e o corpo denso. Ou seja, o corpo denso e o corpo vital tinha que estar um nível superior muito grande. E mesmo assim ainda, né, como a gente aprende na frente da Cruz, teve problemas. Os essênios teve, né? Exatamente. Porque a vibração deve ser tão forte que desintegra o corpo, né? Então a Lua hoje nossa, né, ela aguenta ali o tranco de ainda ter lugares para espíritos fracassados. Tinha uma pergunta. Não precisa da próxima. Então, no caso, quando Cristo purificou o corpo de desejo do planeta Terra, ele não só ajudou aonde ele nasceu, para não ter segunda lua, como ele ajudou os outros também. Sem dúvida. E continua ajudando. Ajudando com o corpo de desejo, mesmo que tenha visto que aquele tinha pessoas que tinham Então, mas o que aconteceu com aqueles irmãos e irmãs que eram candidatos ao Cone Sombrio da Lua? O que aconteceu com eles? Eles converteram ao cristianismo ou não? Boa pergunta. O que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles? Então, mas o que aconteceu com eles? Não são esses que não aceitam. Foram lavados da água do Jordão? São os que não aceitam a vinda de Não, independente de não aceitar ou não, o que aconteceu com eles de fato? Sem eles, não é que sem eles quererem, né? Mas tipo assim, acabaram querendo.
Começa com M, primeira palavra, a segunda com R, a primeira termina com ão e a segunda termina com S, miscigenação de raças. Então o que aconteceu? Que lá, miscigenação de raças. Aqueles irmãos e irmãs que estavam lá, candidatos, querendo ou não querendo, foram se casando ali. Tanto é que hoje não existe. Hoje você pega assim e fala assim, olha, eu sou alemão puro. DNA lá, tem um traço de negro aqui, de asiático e tal. Ah, eu sou judeu puro. Judeu lá, tem Samária aqui, tem o samaritano aqui, tem o caldeico, tem o persa ali. Não existe mais um ser puro. Como existia na época. Na época existia. Existia o judeu que era judeu, o samaritano que era samaritano, não existia? O persa que era persa, o grego que era grego, não é? Não existia? Era bem separado. Bem separadinho, muito separado. Tanto é que as características eram claras, né? Você pegava o cara lá, você é persa. Você pegava outro cara lá, esse cara não sei o quê. É indiano, você quer indiano. Hoje não. Hoje você pega um cara, você é indiano? Não, sou indiano não, rapaz, eu sou nordestino. Assim, a cara dele... Mas por quê? Por causa, graças a essa miscigenação de raça, que acabou acontecendo, entendeu? Acontecendo primeiro pelo livre-arbítrio do ser humano, né? E segundo que lá no fundinho, todos nós aqui sabemos que nós fizemos. Entendeu? Nós fizemos. E nós estamos, queira ou não queira, de uma forma ou de outra, ainda arraigado a Jeová e tal, está se tentando, está conseguindo, e está se conseguindo. Por exemplo, você tem um país chamado Brasil, que palestinos, judeus e árabes convivem sem brigar. Por que aqui eles convivem e lá não conseguem? Qual a diferença dos dois lugares? É a miscigenação de raça. Você vê como o ambiente muda, né? Muda bastante. No sul de Israel. Esse negócio de latitude e longitude funciona, gente. No sul de Israel tem algumas cidades que tem russos e ucranianos. E os dois convivem, aqui trabalham e tem conjunto de música deles lá. Quando eu estive lá em Israel, peguei um taxista, ele não tinha nascido lá, ele era judeu. Só que ele era cristão. Tem isso. Está aumentando. Eu falei para ele, mas tem isso? Lógico que sim, por que não? Só porque eu sou judeu, tem que trabalhar com... Os Estados Unidos é muito isso. Tem uma pergunta. O Edson quer fazer. Pode fazer. Não, se não me falha a memória, foi Natanael que foi visto embaixo da figueira, onde não existia dolo, né? Foi Exato, é. Natanael também conhecido como o nome de... Bartolomeu. É o mesmo. Vamos fechar? O último termo, que a gente está falando bastante, é que são as tribos perdidas, tá? Então aqui eu trouxe uma telinha que eu já resgatei ela. Eu vou abrir ela inteira aqui, depois eu falo. Lembra que a gente estudou lá as raças, né? Da época polar até a época lemúrica, nós não tínhamos nenhum tipo de raça. Ela foi aparecer a primeira raça só no final da época lemúrica. E aí depois nós estudamos isso, que na lemúrica teve uma raça, na Atlântida 7, na área 7, e nós teremos uma única raça na Nova Galileia. Tá? E aí a gente estudou lá os 16 caminhos da destruição. Dentro dessas raças, né, da época Atlântida, existia uma raça que são os semitas originais. Os semitas originais era o plano de Jeová para ter uma única raça lá, teoricamente, para ter a união total. O que aconteceu? Eles começaram a voltar para a época de touro, adorar o único Deus e se fecharam numa única raça. E os filhos dos homens, né? Os filhos da vida, exatamente. E olha que ele se dedicou a essa raça. Bastante. Então aqui, então na época Atlântida, era de touro, né? Foram os precursores dos Atlantes e formariam as raças atuais árias, mas uma parte dela foi novamente atraída pelo passado, casando-se com as raças inferiores, a adoração ao touro, lembra? Muitos ainda vivem, tá? A insistência em permanecer a adoração a touro, como consequência, o faraó foi engolido no Mar Vermelho, lembra aquela história do... Isso mesmo. Bom, os judeus, que era a raça, acho que até hoje, né? Os atuais judeus guardam vividamente a consciência do seu desvio, se apegam com unhas e dentes à ideia de que não se misturar-se com outros povos. Ainda existe uma porção que ainda faz isso. Que era a regra, a lei na época Atlântida. Olha como está atrasado. Perderam-se a se casarem com os filhos dos homens, né, e terão que salvar-se pela mistura com as raças superiores. Ou seja, o único plano de salvação para eles é a miscigenação da raça. Com raças superiores. Isso.
Cristo na sua vinda teve que nascer como homem entre os homens. Ele nasceu aonde? Lá como um judeu, né? Isso. Justamente onde havia o maior período de formar a segunda lua, como canto de desintegração. Bom, era isso, gente. Essa parte aqui de revisão eu não vou, mas... Agora tá ficando se esquentando. Bom, a gente viu então o capítulo 14, análise oculta do Gênesis. Eu pulei aqui uma parte de um jogral aqui, só o Carlos que viu lá, mas não hora de corrigir, mas... Teoricamente eu ia fazer um jogral da época lunar, mas depois qualquer momento eu faço com a gente, que é um método socrático, né? Você faz uma pergunta e responde lá. Então a gente encerra aqui a reunião de número 231, Jeová e sua missão, tá? Aí encerramos com a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de Ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivem em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade.